Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero acabar essa série sobre arte e psicanálise e eu quero então fazer uma última pergunta. Como transformar a amargura em beleza? É possível isso? Então vamos lá, lembrando que Juan David Inácio é um psiquiatra e psicanalista argentino nascido em 1942. Que desde 1969 vive na França. Frequentou um dos seminários de Jacques Lacan e foi professor na Sorbonne por mais de 30 anos. O livro em questão, 9 lições sobre arte e psicanálise, foi publicado na França em 2014 e traduzido no Brasil em 2017 pela Jorge Zahar. O capítulo em questão hoje é o capítulo 9, em que ele fala de um artista suíço, Vaillanton, ou a amargura e angústia sublimadas. Muito bem, ele começa tratando de uma experiência clínica dele, né? Uma experiência de empatia no consultório. Isso aqui é muito legal. Ele diz assim, ó, escutando o que o paciente me diz e observando o que ele me mostra, levando em conta sua linguagem verbal e não verbal, tento mergulhar em seu âmago a fim de experimentar em mim seu sofrimento, senti-lo intensamente, compreendê-lo e traduzi-lo em palavras, que dirijo ao paciente para que tome consciência. Isso é muito interessante, né? Ele está dando uma dica de como ele atua como psicanalista, né? Ele ouve o que a pessoa diz, ao ouvir o que essa pessoa diz, ele procura encontrar uma expressão emocional no seu interior, né? Talvez a gente pudesse chamar isso de empatia, e a partir desse estado empático ele tenta traduzir em palavras esse estado emocional para que esse paciente ou essa paciente possa tomar consciência do que está acontecendo. A questão é, isso é possível? Em que medida isso seria ou será possível, né? Essa é uma boa pergunta. Isso levaria o psicanalista a sofrer permanentemente? Isso tornaria a profissão de psicanalista uma profissão insuportável, porque entra um paciente, sai, entra outro, outra, e você vai experimentando esse turbilhão de emoções. Como é que está o psicanalista ao final do dia, né? Ele diz assim, enquanto mergulho no inconsciente do meu paciente para compreender sua doença e curá-la, mergulho no inconsciente de Vaillanton para também compreender sua doença, mas refletindo que essa doença é igualmente uma prodigiosa energia, fonte de sua paixão criadora. Então ele está comparando a experiência dele de consultório com a experiência de observar um quadro, né? Então, do mesmo jeito que ele no consultório precisa ouvir o que narra essa pessoa, e ao ouvir o que ela narra, ele precisa sentir o que essa pessoa fala, a mesma coisa quando você observa um quadro, você precisa sentir o que o artista tentou expressar. E você, claro, só pode intuir isso, né? Por isso que observar uma obra de arte não é uma ciência exata. Pelo contrário, né? Algo completamente intuitivo, né? E por isso que determinados artistas comunicam melhor ao nosso inconsciente do que outros, né? Porque as questões dela podem ser e devem ser muito parecidas com as minhas questões. Ou talvez determinado artista não fale comigo porque eu me negue a experimentar as emoções que ele experimentou, né? Eu não estou preparado para acessar ou para entrar em contato com determinadas emoções, né? Essa é uma questão. Ele vai falar agora então da empatia olhando quadros, né? Concretamente, como procedi? Concentrei-me diante dos quadros que iremos comentar daqui a pouco, e pensando nos traços marcantes da personalidade e da biografia do artista, tentei delinear as emoções recalcadas que a sua revelia, mas com imenso talento, ele converteu em imagens, né? Então, ele está dando um caminho, vamos dizer assim, para a gente observar quadros, né? Primeiro, como é que você faz? Você tem que conhecer a história do artista, a história de vida, a biografia dele, para saber quais eram as questões desse artista. Segundo, quando você parar diante do quadro, você deve procurar ter a mesma empatia
que ele narrou anteriormente no consultório, né? Você ouve o que a pessoa diz e procura experimentar, dar uma expressão emocional interior. Lembrando que um quadro é uma narrativa visual, né? Então você pode observar aquilo que está sendo narrado e procurar dar uma expressão emocional interna, né? Já que esse quadro foi produzido a partir do inconsciente, ele só pode ser decifrado a partir do meu inconsciente, né? Por isso que todas as explicações técnicas fazem sentido, mas em última instância o mais importante é como você capta a emoção, é a sua sensibilidade o fenômeno fundamental para você captar uma obra de arte. E aí ele pergunta, que emoções são essas? Em primeiro lugar, o mal-estar. Um mal-estar imperceptível, permanente, incurável, desde a puberdade de Félix, né, Vallotton. Mal-estar indefinido, em consequência de se sentir culpado por prejudicar pessoas a quem amava, né? Então ele está misturando aqui a observação de um quadro com o conhecimento que ele tem da biografia desse autor, que teria produzido, né, inconscientemente, experimentado desastres, alguns desastres que teriam levado à morte de pessoas queridas, e ele provavelmente se sentia culpado por isso. E agora ele vai falar um pouco sobre angústia. Ó. A outra emoção que oprime a alma de Vallotton e atormenta e fomenta a sua desconfiança diante da mulher sedutora e intimidante é um medo visceral, uma angústia, o receio masculino de ser humilhado por uma mulher que ele imagina exigente e toda poderosa. Ele diz assim, ó, não se sentia culpado, mas comportou-se a vida inteira como se não tivesse o direito de ser feliz e devesse se resignar a sofrer. Nós, clínicos, sabemos que determinados pacientes se comportam como se fossem culpados, sem por isso se sentirem conscientemente culpados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que suas decisões e atos pedem punição, chamam o erro, parecem querer provocar o fracasso ou a sanção. Isso é muito interessante, né? Ele está dizendo que o Vallotton tinha experiências, né, traumáticas, né, de ver pessoas morrerem. Teve um amigo de infância, adolescência, que faleceu num acidente que ele imaginava que ele teria provocado, e isso teria conduzido esse artista a se punir inconscientemente, a não se achar merecedor da alegria, da felicidade, e ele mesmo ficava boicotando a sua alegria. E ele está dizendo que isso é um fenômeno relativamente comum no consultório, né? Pessoas que experimentam situações que se tornaram inconscientes, que elas se sentem culpadas por terem produzido aquelas situações desagradáveis, e que depois então elas ficam boicotando a sua própria felicidade porque não se sentem merecedoras, né, da felicidade, porque estariam punindo a si mesmas por aquilo que fizeram. Não obstante, se é verdade que a amargura está na origem dos traços e caráter de Vallotton, ela é primeiramente uma das duas emoções geradoras de sua arte. Interessante isso, né? Eu tenho uma amiga que é artista e que fala de angústia, talvez de amargura criativa, né? Quer dizer, existe um mal-estar, e esse mal-estar só se dissipa à medida em que essa pessoa pinta. Isso é muito importante. Por quê? Porque existe um estado inconsciente, né? O artista consegue acessar isso mesmo sem necessariamente conseguir ter consciência de que estado é esse. O importante é expressar isso, é dar uma expressão para esse estado. O grande talento do mestre constitui em transformar sua amargura numa força de criação, né? Isso é legal, né? Você pegar uma emoção dolorosa, uma emoção difícil de experimentar, e transformar em algo que tenha beleza, né? Isso é uma coisa que os artistas conseguem fazer, e que eu sinto bastante inveja dos artistas por serem capazes de fazer isso. Perguntemo-nos então como a amargura orienta a sensibilidade do artista. Respondo propondo uma sequência. Primeiro, a culpa alimenta a amargura. Em seguida, a amargura leva ao desencanto. E por fim, o desencanto leva a repelir qualquer coisa, qualquer ideia ou qualquer ser harmonioso, encantador, propiciador de ilusão ou promessa.
Uau! Que sequência, né? A amargura orienta a sensibilidade do artista, né? Por isso que muitas vezes os artistas precisam de muitas experiências dolorosas, ou as pessoas que sofreram e sofrem muito conseguem criar muito. Culpa alimenta a amargura leva ao desencanto, e o desencanto leva a repelir qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer ser harmonioso, encantador, e por aí vai. Caraca! Para terminar, um quadro é uma emoção cristalizada, e um museu, o lugar mágico onde cada obra encerra a alma de um artista, uma alma que desperta quando o espectador se esforça para entrar na tela. Que coisa fantástica! Que frase, né? Que frase! Um quadro é uma emoção cristalizada, né? Quer dizer, toda obra de arte é uma expressão emocional, é uma emoção que se cristalizou, assumiu uma forma, um formato, uma expressão, e isso se materializa. O museu é um lugar mágico onde cada obra encerra a alma de um artista. Fantástico! Uma alma, a alma do artista desperta quando o espectador ou a espectadora se esforça para entrar nessa tela. Fantástico, né? Fantástico. Eu preciso explicar alguma coisa sobre isso? Ai, ai, ai. Com essa frase linda a gente pode terminar, tá bom? E terminar não só o vídeo de hoje, mas essa série, tá bom? E aí, curtiu essa discussão sobre arte e psicanálise? Deixa aí as suas impressões, suas percepções. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.